a partir do versículo 16. Todos encontraram? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do Filho de Deus. Feche seus olhos e ore comigo esta palavra de oração. Soberano Deus e eterno Pai, que o Senhor venha nesta noite continuar nos abençoando, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Venha trazer em nosso coração um espírito ensinável e venha nos ensinar. Faça assim para conosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso Salvador. Tome o seu assento. Você que puder, dê uma salva de palmas, use as suas mãos e aplaude bem forte o nome do Senhor Jesus. Queridos, o Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 3, a partir do versículo 16, nós temos aqui revelado o plano da salvação. A obra da salvação, ela é iniciada por Deus. O versículo 16 nos diz: Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. É por isso que você tem no texto a palavra tal. Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável. Este mundo que a Bíblia está falando não é o mundo do sistema, mas é o mundo dos homens. Deus amou o homem de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê neste Filho não pereça, não venha perecer, não venha entrar em condenação, mas que ele venha obter a vida eterna. Então nós sabemos que a entrega do Filho ao mundo foi dado pelo amor que Deus teve ao homem, pelo amor que Deus teve pela humanidade, e entregou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, passar pelo sacrifício na cruz, para que através deste sacrifício o homem pudesse obter a salvação e o perdão dos seus pecados. Então a obra da salvação, ela inicia por Deus. Deus amando o mundo, entregando o seu Filho, para que através do Filho o homem não venha a perecer, mas o homem venha a ser salvo. Então aqui nós temos a primeira informação que o texto nos dá, que Deus ele não está interessado em condenar o homem. Jesus não veio para condenar o homem, mas ele veio para que o homem fosse salvo por intermédio dele. Então o homem ele é condenado pela sua própria escolha, e o homem é condenado por ele não crer em Cristo. Vamos ler o texto para você compreender. O texto coloca aqui que aquele que não crê em Cristo, este já está condenado. Por que esta condenação? Porque ele não crê no Filho que foi enviado. Então nós temos aqui a explicação que o homem não é condenado pelo fato dele ser mau, pelo fato dele ser um pecador, pelo fato dele praticar o erro. Ele é condenado pelo simples fato dele não crer em Cristo Jesus. Então nós temos aqui, porque na hora que o homem crê em Cristo, por mais que ele seja mau, por mais que ele seja pecador, por mais que ele seja ruim, mas ele crendo em Cristo, ele tem a remissão dos seus pecados. Quem compreende? Glória a Deus. Então o homem ele é condenado porque ele não crê no Filho de Deus. E todo aquele que crê em Cristo, ele tem a vida eterna. O corpo ele vai passar pela morte física do corpo, mas a sua alma, a sua vida vai encontrar com Deus. Quando ele recebe o Filho que foi dado por Deus, pelo amor que Deus teve pelo homem,
e pela a mulher. Vamos ler, eu quero ler com os irmãos, João, no capítulo 3 e no versículo 19. Olha só o que diz o versículo 19. A condenação é esta. Que condenação é esta? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É por isso que é mais fácil amar as trevas, porque nas trevas os seus erros não é combatido. Nas trevas, lá no mundo, na escuridão, você faz tudo e ninguém confronta o seu erro. Mas na luz, tudo que nós praticamos, alguém visualiza. Quem está pegando aqui, diga amém. Amém. Por isso que o homem mau, o homem que pratica o erro, aquele que ama as práticas, ele não quer deixar as práticas, porque se ele sabe, na hora que ele vir para a luz, ele vai ser confrontado às suas práticas ruins. Por isso que o homem passará por condenação, porque a luz veio ao mundo e o homem amou mais as trevas do que a luz. Agora vamos ver quem é esta luz. João, no capítulo 1, no versículo de número 4. Vamos ler que luz é essa. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quero ler o versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. E esta luz quem é? O próprio Jesus. Ele é a luz. Nele estava a vida, e ele é a luz dos homens. Então o homem, ele só pode estar na luz se ele estiver em Cristo Jesus. Vamos continuar. Eu quero mostrar para você aqui algumas verdades. O homem precisa receber a Cristo para se tornar um filho de Deus. Aí nós temos João, no capítulo 1, no versículo 12. Você que pode acompanhar, o pastor acompanhe. Diz assim a palavra de Deus. O versículo 11 diz o seguinte: veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Então Jesus ele veio para os judeus, porque ele é judeu. Ele veio para os judeus, mas como os judeus não aceitaram a Cristo, os judeus rejeitaram a Cristo, então todos quanto receber a Cristo, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Então o homem ele só se torna filho de Deus quando ele recebe o amor de Deus que vem através de Cristo. Então se o homem não recebe a Cristo, de maneira nenhuma ele pode se tornar um filho de Deus. Então o homem sem Cristo ele é criatura, porque ele foi feito pelas mãos do próprio Deus. Você pode ler o Salmo 100, o versículo 2. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, nós somos o seu povo e ovelha do seu pasto. Ou você crê na teoria da evolução? Pastor, eu creio na teoria da evolução, que nós evoluímos, viemos do macaco, viemos do chimpanzé. Eu não pareço com chimpanzé de maneira nenhuma. Nós fomos criados pelas próprias mãos de Deus. Amém, queridos? Amém. Você concorda que você foi feito pelas mãos de Deus? Glória a Deus. Amém? Aí nós temos aqui o seguinte. Eu quero mostrar para você 6 verdades sobre Cristo Jesus. 6 verdades, diga comigo, 6 verdades sobre Cristo. A primeira verdade está em João, no capítulo 14, versículo 6. Tudo no Evangelho de João. João, no capítulo 14 e no versículo de número 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste versículo 6, nós temos aqui 4 verdades reveladas. A primeira verdade, Jesus ele é o caminho. Jesus ele é a verdade. Jesus é a vida. E ninguém vai chegar a Deus se não for por meio de Cristo. Então, o texto está aqui eliminando todas as hipóteses de ter salvação por outros meios. Então José não salva, Maria não salva, Bartolomeu não salva. O único que leva o homem a Deus é Cristo Jesus. Quem compreende, diga amém. Amém. Então Jesus é o único caminho que leva a Deus. A segunda verdade, Jesus é a única porta para a salvação. Vamos ler João, no capítulo 10 e no versículo 9. Diz assim a palavra: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
entrará, sairá e achará pasto. Então olha só, Jesus ele é a única porta que leva para a salvação. Então quando a Bíblia usa aqui a figura da porta, a Bíblia está falando da entrada. Jesus é a única entrada que dá acesso a Deus. Sem Cristo, o homem não tem a Deus. A terceira verdade, Jesus é o único fundamento seguro. Vamos ler 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo de número 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, a qual é Jesus Cristo. Então Paulo está falando que ninguém pode colocar outro fundamento no lugar daquele que já está posto. Qual é o fundamento que está posto? Cristo Jesus. Ele é o fundamento. Jesus ele é a base para a salvação. Então só tem salvação se tiver Cristo Jesus. A quarta verdade sobre Cristo: Jesus é a única expiação pelos nossos pecados. Deixa eu explicar isso aqui. No Antigo Testamento, para haver perdão de pecado, era necessário que o pecador pegasse um animal e levasse até o templo, diante do sacerdote. Então ele matava aquele animal, podia ser um bezerro, um cordeiro, e o sangue daquele animal ia redimir aquele pecador do seu pecado. Isso é expiação pelo pecado. Então Jesus, quando ele sobe na cruz para morrer pelo homem, quando ele derrama o seu sangue ali, é como se ele estivesse no lugar daquele cordeiro, daquele animal, fazendo expiação pelo pecado do homem e da mulher. Porque a lei dizia que só haveria expiação se tivesse derramamento de sangue. Então, para ter perdão, era necessário derramar o sangue do animal. Então a mesma coisa trazemos para o símbolo de Cristo. Para haver perdão dos pecados dos homens, Cristo teve que derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Amém, queridos? Amém. Eu quero ler com os irmãos Mateus, no capítulo 17, no versículo 5. Mateus, no capítulo 17, versículo 5. E estando ele ainda a falar, e eis que uma nuvem luminosa o cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado em que me comprazo, a ele ouvi. Então Cristo é o único a qual nós devemos ouvir. Se você tem que ouvir alguém, você deve ouvir a Cristo, porque Cristo tem a palavra da vida eterna. Amém, queridos? Então esse foi o sexto. Jesus é o único a quem devemos ouvir. Então quando nós falamos aqui sobre a questão, amém, do amor de Deus que veio por meio de Cristo, aí Paulo vai dizer que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. E é com esse amor que nós devemos amar o nosso próximo. Porque nós não temos amor próprio. Então Deus derramou o amor dele em nossos corações, e o amor que é derramado em nossos corações nós compartilhamos com o nosso próximo. Por isso que a lei, ela vai ser resumida em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti